Ora viva, já está no ar o programa de Nós para Nós. Eu sou a Maria Barros e estarei com vocês durante esse tempo de emissão do nosso programa. E se é a tua primeira vez a nos acompanhares, te convidamos já a te subscreveres no nosso canal, clica no sininho, deixa o teu like, que assim nos ajudas bastante a crescer e sempre a querer fazer mais e melhor. E você que já marcaste presença no nosso último programa, de ressaltar que contamos com a presença do Dr. Tavira Ferreira, que é dentista, em que tivemos a chance de aprender mais acerca dos cuidados que devemos ter com nossos dentes. Agradecemos imenso pelo carinho da sua audiência. Esperamos contar consigo nesta e mais outras oportunidades e mais outros episódios do nosso programa e não só, da Criativos, pois nós não estamos apenas no YouTube, mas também estamos no Facebook como Criativos Studios. E para hoje não vamos falar de dentes, não vamos falar de leis, mas vamos falar acerca de money, bufunfa, faz-me rir. Claro que você deve saber o que é, né? Independentemente das terminologias, mas o gesto já diz muito. Vamos falar acerca do dinheiro, ou seja, até que ponto o desemprego pode afetar a harmonia conjugal? Até que ponto o desemprego pode afetar a harmonia conjugal? E para nos ajudar a desmistificar, a descortinar, a falar mais acerca desta temática, de ressaltar que é bastante pertinente, já se encontra aqui o doutor Kito Gonga. Ora viva, doutor, seja muito bem-vindo ao De Nós para Nós. Ora viva! Olá a todos, espero que estejam todos bem e é um grande prazer estar aqui nesse espaço de Nós para Nós. É um privilégio e saúdo todos aqueles que estão do outro lado a nos acompanhar. Obrigada, doutor. Então, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos ao De Nós para Nós. Doutor Kito, de ressaltar que é terapeuta de casais e da família. Como um pontapé de partida, queremos saber, doutor, de que forma que o desemprego pode afetar a estabilidade conjugal, para além da financeira, né, que é a óbvia. Pois é uma questão muito pertinente e esta temática também é relevante quando se diz, quando se junta a questão do dinheiro e o próprio relacionamento. E só para aqui dar aqui uma corrigida, né? Eu não sou doutor, né? Eu gostava que, por favor, me chamasse Kito Gonga ou terapeuta Kito Gonga. Exatamente, sou terapeuta de casal e família e coaching de relacionamento. Pois é, agora podemos ir para a nossa questão aqui. Primeira questão, a falta de emprego é é uma das situações muito desafiadoras para, para as famílias. Acredito que há milhões de famílias no mundo que estão a enfrentar este desafio, a falta de emprego. Porquê? Porque a falta de emprego, precisamos compreender, os caríssimos internautas estão do outro lado, não é simplesmente a falta de renda, né? Conforme fez a emissão, os nomes todos, MAN, Bunfunfo e por aí fora. Não é só a falta disso, mas também é a falta, ou o desequilíbrio de papéis na dinâmica familiar, é também o desequilíbrio emocional, é também o desequilíbrio relacional. Quero aqui dizer que a falta de emprego, ou seja, o desemprego na harmonia conjugal, ele traz consigo, acarreta consigo muitas situações desafiadoras, conforme fiz menção. E por esta razão, convido a todos que estão do outro lado a estarem atentos a esta temática porque é transformadora. Esse tema é pertinente porque é uma oportunidade para crescimento dos nossos internautas, para quem esteja a passar por esta situação. Acredito que há muita gente, se calhar, que está nos a acompanhar, está desempregado, não tem emprego, não tem fontes para poder tirar valor e dar sustentabilidade à própria família. Estamos aqui a mencionar pessoas que já têm relacionamento, já são casados e se calhar já têm também filhos que acabam enfrentando essa situação. Então é desafiador o desemprego e afeta de que maneira o relacionamento. O papel acabam sendo invertidos, né? Há uma inversão de papéis, há um desequilíbrio emocional entre o casal e muito para além disso há também uma instabilidade emocional dentro do relacionamento. A insegurança,
toma conta praticamente do casal, né? Quer para a pessoa desempregada, tal qual para a pessoa que se calhar não está desempregada, ou a esposa que está aí, porque só para ressaltar, nós temos uma sociedade onde o homem tem a responsabilidade de prover a casa, é o provedor. Penso que a Bíblia faz menção a essa questão, e nós, Angola em si, é um país cristão, e como cristão tem os seus valores assentos sobre a responsabilidade que o homem tem em casa, que é de prover. A nossa sociedade vive isso, e quando este homem vive ou tem dentro do seu ADN que precisa prover, precisa contribuir, precisa trazer alimento, precisa trazer pão à mesa para a família, e esse vê esta necessidade interrompida porque não tem trabalho, porque não tem emprego, porque não sabe para onde ir buscar a renda, aí as coisas ficam difíceis e têm as suas consequências. E enquanto terapeuta, Senhor Quito, Ok? de certeza que tem se deparado com diversos casos em seu consultório e queremos saber quais são as principais dificuldades que os casais têm apresentado nessas situações. Olha, há uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América pela Associação de Psicologia Americana, dá conta de que a falta de emprego pode ser comparada, a falta ou a perda de emprego pode ser comparada à perda de alguém, ao luto, percebe? Então, esta falta de emprego traz consigo muitas, mas muitas consequências. Já imaginou, se aqui equipararmos, se a falta de emprego pode se equiparar a um luto, a perda de emprego pode se equiparar, né, ou comparar a um luto, então conseguimos entender que quando a pessoa está em luto, acaba tendo, quer dizer, digamos, entra num estado mal-humorado, a pessoa fica mal-humorada, e por estar mal-humorada, pode estar também irritada. São alguns dos sintomas apresentados por pessoas que estão sem emprego, pessoas desesperadas, frustradas, irritadas. Por que tudo isso? Porque a pessoa, conforme fiz menção, ela, enquanto responsável da família, precisa prover a casa, precisa dar dignidade, precisa trazer pão para a família, e não traz. E vê isso como dificuldade, ele fica irritado. E esta irritabilidade acaba afetando a harmonia conjugal, acaba afetando a harmonia relacional. Por quê? Porque o que é que acontece? Imagine só, um homem desempregado, não está a trabalhar, não tem por onde tirar a renda, e a esposa está aí. Se calhar a esposa está a vender alguma coisa, está a fazer alguma coisa, mas o dinheiro não é suficiente para cobrir todas as despesas. E o que é que acontece? A sociedade em si, a nossa sociedade, ela coloca um peso sobre quem é responsável de sustentar a casa. O homem é responsável para sustentar a casa. A nossa sociedade dita isso. Os princípios religiosos também ditam isso. Então, por este fato, o que é que acontece? Ele sofre uma pressão social, uma pressão familiar, e uma pressão sobre si mesmo. Ele acaba culpando-se por não ter o emprego, né? Fica frustrado. E tal qual também a pessoa, se calhar a mulher que está a fazer alguma coisa para trazer dinheiro a casa, né? Está a fazer o esforço para trazer alguma coisa em casa, o que é que acontece? Ela também fica sobrecarregada. Fica sobrecarregada porque as despesas não estão a ser suficientes. O dinheiro que ela está a ganhar não está a ser suficiente para sustentar a casa. E o que é que acontece nestas situações? Por ela estar sobrecarregada com tantas despesas, se ela não tiver um equilíbrio emocional, ela começa a fazer o quê? Ela começa a procurar mecanismo para incentivar o marido a procurar emprego, a procurar trabalho. Só que não é só incentivar o marido a procurar trabalho, mas é a forma como as mulheres acabam incitando o marido a procurar trabalho. Muitas vezes está relacionado a isso, porque aquelas que às vezes já estão bem passadas, já estão desgastadas emocionalmente, e dizem: Você não me ajuda, eu estou aqui a cuidar de todas as contas, fiz isso, fiz aquilo, você está só aí no cadeirão, sentado, a assistir, ficas aí nos teus amigos, de cima e baixo, não fazes nada, eu estou cansada com esta vida."
Bem, e já começamos aqui a entender que a falta de emprego, a falta de poder financeiro dentro do relacionamento começa a já afetar até certo ponto o relacionamento. Por quê? O outro fica a acusar enquanto o outro entra num sistema de defesa. Epá, se o trabalho não está a aparecer, o que é que eu posso fazer? Você, aquilo. Bem, a coisa começa já a ficar um bocadinho feia. Por quê? Porque a falta, ou seja, o desemprego acaba agitando muito mais os casais. A falta de dinheiro para suprir certas necessidades. Claro, conforme fez menção, na minha experiência, enquanto terapeuta de casal, tive casos relacionados a isso e muitas vezes pessoas desempregadas, principalmente homens, acabavam entrando em estado de depressão, né? Ficam depressivos, acabam se isolando, ficam ansiosos por trabalho, às vezes lutam daqui, lutam daí, não conseguem. Então fica um desafio grande. E isto, de certa forma, acaba desestruturando até certo ponto a família. E tem outras consequências também. E também o senhor Quito, na sua abordagem anteriormente, havia reiterado que na nossa realidade angolana, não digo que é o normal, né, mas é o mais comum que o homem seja o provedor, que o homem que trabalhe, geralmente a mulher fica em casa, cuidar das crianças, alguma coisa assim. Então, quando o paradigma se inverte, quando o quadro se inverte, quando é a mulher que trabalha e o homem não trabalha, fica em casa, será que o impacto do desemprego é o mesmo do que se poderia ser a situação que podemos dizer assim, que é o comum? Pois é, a sua questão é pertinente. Quando os papéis são invertidos, a psicologia sistémica familiar defende que quando os papéis são invertidos de homens, quando os papéis são invertidos, o que é que acontece? Acontece um desequilíbrio familiar. Já vamos aqui tentar imaginar algumas partículas atômicas, né? Aquela agitação de partículas, quando não tem um movimento coordenado. Esse vem, choca-se daí, esse vem, choca daí. Então, quando não há uma coordenação, não há uma linha para que as pessoas, para que as partículas seguem, eles se agitam e às vezes dá uma explosão. O mesmo caso acontece quando os papéis são invertidos dentro do quê? Dentro do relacionamento, dentro do lar. A natureza, vou aqui reiterar, a natureza do homem é prover. Temos outras realidades que as mulheres acabam bancando, mas a natureza do homem é prover. Isso é inevitável. Desde os primórdios, enquanto se conta a história, a questão dos primatas, o homem teve sempre a necessidade de ir caçar. E ele sempre tinha a tendência de fazer o quê? De pegar na mulher, colocar num sítio bem salvaguardado, e ele vai caçar, vai à busca de animais para poder dar à sua própria família. Então, isso é uma realidade. Desde os primórdios, nós vivemos essa realidade. Então, olhando para o contexto agora, né, quando os papéis são invertidos dentro do relacionamento, dentro da família, ele acaba causando um desequilíbrio. Conforme vimos, o homem provê, o homem é o provedor, o homem tem que ir buscar para dar à família. Enquanto que a mulher, ele está aí também como um apoio. A mulher é um apoio. E essa é uma questão de consenso do casal que eles precisam criar. Por mais que, é aquilo que se diz, por mais que a mulher ganha tanto, por isso é que se diz que o dinheiro do homem é sagrado. Por mais que a mulher ganha tanto, o homem precisa sempre dar alguma Ainda coisa. que o homem ganhe 50 mil e a mulher 100 mil kwanzas, o Tem que dar, dinheiro, o homem tem que dar mesmo. tem que dar alguma coisa, de formas a que ela consiga entender que não, epá, eu também recebi alguma coisa do meu marido. Isto, digamos que isso é muito normal para a dinâmica familiar, mas aqui passo aqui a destacar a precisão de que quando os papéis são invertidos, há um desequilíbrio emocional e há uma pressão, primeira coisa, há uma pressão sobre alguém e outro há uma sobrecarga. É que nem outro empurra, né? Outro empurra e outro está sobrecarregado. Outro leva um peso enquanto o outro está a empurrar. Fiz aqui a menção. O homem, quando não está a prover, a mulher se torna provedora, faz esforço para se tornar provedora. O que é que acontece? Ela fica sobrecarregada.
Porque, de acordo com a nossa sociedade, vamos ver, são mais os homens que provêm. As mulheres são mais aquelas que acabam dando o pequeno apoio. A mulher é auxiliadora, mesmo a Bíblia faz menção a isso, é auxiliadora do homem. Então é precisamente isso. Quando não se há, ou quando os papéis são invertidos, há desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional, só para aqui ser muito mais profundo, o desequilíbrio emocional, essa sobrecarga que a mulher vai tendo, vai causando estresse. A falta de valores para cobrir certas necessidades causa estresse. E esse estresse, esse cortisol que é liberado, né, esse hormônio do estresse que é o cortisol, quando é liberado, ele acaba inibindo certas emoções positivas. Estamos a falar, por exemplo, a mulher vai ter dificuldade de liberar ocitocina, vai ter dificuldade de liberar dopamina, e são hormônios considerados hormônios da felicidade. E quando esses hormônios não são liberados, o que é que vai acontecer? Até para conexão conjugal, não há desejo sexual. Ele Então, diminui. então, de certa maneira, a mulher não foi feita para arcar com responsabilidades acrescidas, do tipo a providência, porque de certa maneira isso afeta naquilo que é as emoções da mulher. Bem, até não precisamente isso que as mulheres não foi feita para arcar com isso. Conforme fiz aqui menção, a nossa realidade é assim. E a natureza humana é o homem prover e a mulher apoiar. Está escrito. Mesmo a Bíblia faz menção a isso. A história faz menção a isso. Que o homem sempre corria atrás e para trazer, enquanto a mulher estrategicamente procurava fazer a gestão. É isso que é a realidade que temos hoje. A mulher pode, em algumas realidades, pode prover. Pode prover. Enquanto que o homem também, inevitavelmente, vai ter que fazer alguma coisa. Mas, Sr. Quito, ainda nesta senda da inversão de papéis, quando isso acontece, será que a dinâmica do poder e da responsabilidade dentro do lar também pode ser alterada? Exatamente. Exatamente, é isso que acontece. Por quê? Geralmente, quando se é para pedir alguma coisa, por exemplo, quando um casal quando já tem filhos, quando os filhos precisarem pedir alguma coisa, que o pai faça alguma coisa, né? Por exemplo, comprar os materiais didáticos, nessa altura pagar as propinas, às vezes essa responsabilidade acaba caindo mais para os pais e os filhos correm mais para os pais. Enquanto o pai perder o emprego, eles ficam também ficam encurralados, acabam correndo para a mãe para pedir essas todas as necessidades. A mãe precisa cobrir essas necessidades. Então, aqui olhando à luz desta visão, conseguimos entender que a inversão de papéis também inverte o poder até certo ponto. Inverte o poder. Muitas vezes, a falta disso traz muitas consequências. Conforme já fiz a pergunta, a inversão do próprios papéis tem as suas consequências no desequilíbrio emocional, que afeta muitas áreas do indivíduo, e também a questão do poder. Muitas vezes, quando o marido perde emprego, há aquele relacionamento, aquela família que quando o marido perde emprego, ele já não tem o poder de decidir. E já não tem o poder de decidir. Então, as faltas de respeito podem começar a surgir dentro do relacionamento. Não, você não faz nada. E há aquelas ainda que infelizmente você, quer dizer, cunanga, não é? Ainda temos esse termo aí, não, você é cunanga, você não trabalha, eu que pago as contas, você não faz isso, você não faz isso. Então, consegue-se ver que não há falta de quê? Não há praticamente respeito. Então, uma inversão de poder. Enquanto o homem decidia, Então, nessa inversão do poder, de certa maneira, a autoestima do homem e a sua identidade enquanto homem pode ser afetada nesse período em que o homem se encontra desempregado e em que há inversão desses mesmos papéis dentro do lar. certíssimo. A Bíblia diz que o trabalho é digno do seu salário. O trabalho do homem é digno. O trabalhador é É digno digno do do seu seu salário. salário. Sim. Exatamente. Com esta frase, nós podemos aqui analisar que o trabalho está intimamente ligado com intimamente ligado com a identidade da pessoa, não num todo, porque nós não somos aquilo que fazemos.
né? Quer dizer, o nosso trabalho não acaba nos identificando, né? Nós não somos o nosso trabalho. Se você é jornalista, se você é terapeuta, se você é mecânico, você não é praticamente, falo da própria essência, a tua personalidade e tudo aquilo. Você não é o próprio teu trabalho. Mas quero aqui trazer precisão nesta questão de que muitas vezes o nosso trabalho está associado à nossa dignidade, está associado à nossa autoimagem, o nosso bem-estar enquanto homem, enquanto pessoa. E quando, de certa forma, aquelas pessoas que entendem o trabalho como um todo, quer dizer, se perdeu o trabalho, perdeu tudo. Se perdeu o trabalho, perdeu a própria vida. Perdeu o valor, perdeu a utilidade. Muitas vezes acontece isso. E também quando isso vem acontecendo, né? Essa perda de emprego ou a pessoa desempregada, ele sente que já não tem valor. Que só é aceita quando está a trabalhar, quando tem dinheiro. Se não tiver isso, então já não é ninguém. Há quem por si só pensa isso e começa a distorcer a sua autoimagem quando começa a olhar para o trabalho como a essência da sua existência, como a razão da sua própria vida. O que é que acontece? Ele começa a se descredibilizar, começa a ter autoestima baixa, porque entende que perdeu o trabalho, não está a trabalhar e não está a conseguir prover a própria família. E neste período, o casal ou o cônjuge, eles têm se deparado com diversas emoções que na sua maioria são emoções negativas e de certa maneira têm impacto no relacionamento. Então, senhor Quito, queremos saber também e também de maneira de deixa já e de fecho, remate final e aconselhamento. Queremos saber como é que os casais podem buscar o apoio emocional e prático durante esse período. Olha, pergunta pertinente. Caros internautas, percebam alguma coisa. Muitas vezes, conforme fiz menção, você não é teu emprego. Nós não podemos aqui viver como se emprego fosse o último recurso. Muito para além do emprego, existem pessoas que podem fazer outra coisa. Mas permita-me que eu lhe diga que se você está nessa situação, está desempregado, está estressado, está frustrado, a sua vida relacional vai de mal a pior, o que é que você precisa fazer? Entenda que essa falta de emprego é a oportunidade ideal para o teu crescimento. Tudo bem, mesmo que seja complexo, mas permita que eu diga isso. O emprego é uma oportunidade para que os casais consigam entender o seu amor dentro da relação. Se é verdadeiro ou não. Consegue perceber? Então, quando há um propósito dentro do relacionamento, quando o casal construiu o seu propósito, o seu relacionamento com um propósito fundamentado, esse casal, por mais que o outro esteja desempregado, por mais que o outro não tenha trabalho ainda, a companheira precisa fazer o quê? É auxiliadora. A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora, ele dá apoio, ele auxilia o homem. Este homem, o seu marido, se não tiver as condições que tem, se ainda não começou a trabalhar, você precisa dar a mão. É o momento e a altura ideal que o casal começa a juntar as forças para ultrapassar essas dificuldades. Se não tiverem um propósito, se não tiverem um amor verdadeiro, muitas vezes o que é que acontece? Dando o divórcio. Há vários casos de pessoas desempregadas, homens desempregados, que as mulheres ficaram desgastadas emocionalmente e já não se conectavam, e já não fazem mais amor, infelizmente. E há um caso que muitas vezes a Florinda, né? Penso que fazia menção a isso, um caso que muito foi polêmico, aquilo que ela defendia sobre os homens desgraçados. Então, esta é uma questão que também merece uma análise muito, muito, muito profunda e precisa, e é fundamental que a gente diga aquilo que é pertinente. Quando o homem não está a trabalhar, se o homem está desempregado, a mulher precisa ser auxiliadora. Não desista do seu homem, porque você pode deixar um diamante bruto, um homem bom, porque ele não está a trabalhar. Então, a falta de trabalho pode ser uma oportunidade para o vosso crescimento. E atenção, se não tem emprego, podem se juntar os dois e procurar
empreender. Pode ser uma nova oportunidade do casal criar negócio junto. Tenham dinheiro, investem juntos e querem empreendimentos. Então, para aqueles que puderem, querem então buscar por uma consulta terapêutica, porque muitas vezes, quando o casal já não consegue mais, estão exaustos, estão cansados por essa falta de emprego, enfim, há um desequilíbrio total, a família fica desestruturada. O aconselhamento de casal, né, a terapia de casal e família é uma opção também viável para o casal. Então vou aqui deixar o contato bem rápido, que é o 938 28 73 92. Então puxa e marca já a sua consulta. Obrigada, obrigada, senhor Quito, muito obrigada, nosso terapeuta. Agradecemos imenso do fundo do nosso coração. Esperamos contar consigo em próximas oportunidades. E a você, tudo que é bom dura pouco e o nosso tempo voou assim, muito rápido. Mas antes de partirmos, antes de irmos embora, vou deixar a minha frase como de costume. O desemprego pode afetar o bolso, mas não precisa afetar a relação. Beijos e até o próximo programa.